E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero trabalhar com vocês conforme o gráfico nos mostra algo. Algo que possa servir de educação, algo que possa servir de aprendizagem para nós. Então já abri o gráfico aqui, já vi uma oportunidade e já entrei. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem muita gente que acha que o trading é só topo e fundo. É só marcar topo e fundo. É só entender como é que faz o topo e o fundo. Entender o topo e fundo, você está pronto. Você entra, você resolve o trade, você faz o que tem que fazer. É só topo e fundo, topo e fundo. Se você for nessa que o trading é só topo e fundo, sabe para onde você vai? Você não vai para lugar nenhum. Então, essa é a ideia que trazem para nós. Esses dias eu fiz uma live com o pessoal lá do canal do Telegram e o pessoal também do treinamento fechado, e nós trabalhamos alguns assuntos. Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar esse volume aqui para vocês entenderem. Nós trabalhamos alguns assuntos pertinentes à análise gráfica, principalmente de candle a candle. Então, você viu um fundo bem aplicado aqui? Tem esse fundo aqui em V. Eu vi esse fundo... Opa, não era isso que eu queria, né? Eu vi esse fundo em V. Então, tem muita gente que sabe o que é um fundo em V. Principalmente do treinamento fechado. Ele sabe o porquê de um fundo em V. Aqui no YouTube tem aula eu explicando passo a passo o que é um fundo em V. Então, existem fundos, existem tipos de fundo, existem tipos de topo. Não é simplesmente um topo e um fundo. Por quê? Porque existem regiões. E quem estuda ou se aplica entende isso. Eu quero trazer alguns testemunhos aqui antes da gente mostrar. Eu vou mostrar o porquê dessa minha entrada aqui na análise gráfica. Eu gosto de trazer esses estudos dos alunos para você entender. Olha aqui nosso amigo. Ele escreve, nosso amigo, ele mostra aqui as fotos, ele pôs aqui, demonstrou uma entrada aqui no trade, uma vitória para mim. Aí depois ele mostrou aqui ele fazendo anotações dos estudos, e aí ele escreveu assim, ó: após a live de hoje, busquei aplicar todo o conhecimento que nos agrega todos os dias. O treinamento fechado, sem dúvidas, vale cada centavo, e vendo técnica e conhecimento caminham juntos. Deus abençoe sua família. Ou seja, alguém consegue se manter vivo no mercado de trading, seja em qualquer mercado. Ele consegue se manter vivo sendo... Esse aqui eu já mostrei para vocês. Ele consegue se manter vivo no mercado sem estudos? Não, ele não consegue. Se ele não aplicar o estudo, ele não sai do lugar. Então tem muita gente que chega aqui, você principalmente iniciante, que aprendeu de uma forma errada, que aprendeu que tocou na região, você tem que fazer a entrada. Nessa live mesmo eu falei sobre as escolas. Você que não participou, você que participou vai lembrar, eu falei sobre as escolas asiáticas, falei sobre as escolas europeias e as escolas americanas de trading. As escolas americanas, ela faz uma espécie de trading discricionário. Por isso, o price action dentro da análise técnica. Quem criou a análise técnica como nós conhecemos em candles, em situações de candle, foi a escola asiática, foi um japonês através das negociações do arroz. Ele criou a modalidade do candle. Até então não se havia as velas
graficamente falando. As escolas europeias colocaram muito em prática, com muitos indicadores, mas a americana colocou de forma discricionária. O que é de forma discricionária? Começou a aplicar um passo a passo, delimitando situações no gráfico. Ou seja, vendo os gráficos, vendo as regiões que esse gráfico se encontra, vendo o poder das tendências, vendo os chamados candles, e vendo também o volume ou fluxo, né? Ou seja, são 5 pontos primordiais para você fazer uma entrada. Visualmente falando, você tem que ter 5 pontos para fazer uma entrada. Então, por exemplo, eu cheguei aqui nesse momento aqui. Quando eu olho lá para trás, eu vi um padrão V de fundo. Eu não vi um padrão V de fundo? Eu vi um padrão V de fundo. Vem uma vela como essa aqui, ó, gigante, rompendo esse fundo. Então eu começo a ver o que? Então, de forma discricionária. Aqui, ela já via rompendo o fundo e fez o pullback. Opa! O que eu começo a ver aqui então? O gráfico está trabalhando uma estrutura de baixa. Então eu comecei a ver como é que o gráfico está se comportando. Eu comecei a delimitar as regiões. Eu entendi a tendência. E eu fui para um quarto ponto, que eu comecei a ver os candles. E quando você olha neste momento aqui, você olha e analisa, você vê o que aqui, ó? Você vê um candle de força fechando lá na região V, porém, quando o preço recolhe, o próximo candle ele não faz gap, ou seja, a abertura e o fechamento dele não rompe o fundo do candle anterior. E aí ele mostra uma força de alta. Se o gráfico vem fazendo esse movimento, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Quando ele chega aqui, eu vejo que ele tem um espaço para sua correção. Eu vejo que ele tem um espaço para fazer a correção. Então, o que eu faço? Eu faço a minha entrada. Eu faço a minha aplicação, eu coloco em risco. Cadu, você fez contra a tendência. Sim, foi contra a tendência. Mas eu entendi onde a tendência estava, eu entendi a região da tendência, eu percebi como a tendência chegou naquela região e os candles fizeram o fechamento do contexto gráfico para eu entender que eu poderia entrar nessa correção. E aí, eu entrei e fui bem sucedido. Entenda, e olha só, tá vendo? Entenda que o gráfico é uma estrutura de movimentação. E olhando agora, a gente vê que eu entrei na correção das ondas. Que ondas essas? As ondas de Elliott, ó. Impulsão 1, impulsão 3, impulsão 5. Aí ele faz um A, B, C. Isso só veio confirmar o quê? O que eu vi no gráfico. Só veio confirmar o que eu vi no gráfico. Todas as vezes que há ondas de impulsão de uma estrutura de baixa, a correção tende a romper essa estrutura. Todas as vezes que tem uma estrutura de alta, a correção tende a romper essa estrutura para baixo. Quando a estrutura está em queda, se preocupe com a resistência. Quando a estrutura está em alta, se preocupe com o suporte. Aqui eu tive a felicidade de fazer o meu trade exatamente no início da correção do que vocês conhecem, que eu ensino aqui, chamado A, B, C.
Então, como vocês viram lá o nosso amigo falando sobre os estudos dele, sobre estudar, se você não entender e fizer uma análise discricionária, o que é isso? Cada ponto do gráfico em uma análise, você não consegue chegar em lugar nenhum. Tem muita gente que fala assim, vocês acham que não tem gente que escreve para mim falando assim, trading é só topo e fundo, OB é só topo e fundo. Eu falo assim, vai nessa, irmão. Isso aí, marca seu topo, seu fundo, chegou lá, só porque tocou você entra. Isso mesmo. Vai nessa. Se a pessoa sabe tudo, por que fica me questionando? Eu aprendi uma coisa, quando uma pessoa fala, eu absorvo aquilo que é bom e o que é ruim eu jogo fora. É a opinião dela. Agora, se a pessoa chegar para mim e falar assim, o que eu acho sobre o assunto? Aí eu dou minha opinião. Ela pediu minha opinião. Aí eu dou minha opinião. Vocês acham que eu não vejo por aí vídeos, pessoas me mandam material, falando assim, o que você acha disso? Às vezes eu vejo 2, 3 minutos e já paro. Não tem contexto gráfico, não tem nexo teórico, não tem base, não tem raiz. Entenda uma coisa, o que não tem raiz é lançado fora. O que não tem raiz é lançado fora. Sua análise tem raiz? Tem base? A análise que você fez no gráfico? Tem? Não tem? Vai ser lançado fora, irmão. O mercado vai te derrubar e vai derrubar bonito. Assim como você consegue escalar e multiplicar quando você tem conhecimento, se você não tem conhecimento nenhum, o mercado te derruba e derruba bonito e o tombo é grande. Por isso você ouve falar que apenas aí em média 10% das pessoas se mantém vivo no mercado. Isso é uma análise dos mercados convencionais como ações. Não está incluindo aí Forex, OB, criptomoedas, tá? Essa última análise é antiga. Mas o que eu quero que você entenda? Existe um momento de você fazer uma análise do gráfico. Existe um momento que você vai chegar aqui e vai falar assim, olha, estou vendo um topo como referência, estou vendo um fundo como referência, eu já tenho o meu canal aqui, o que eu preciso fazer agora? Essa região aqui é a minha região de 50%, opa, pronto, eu já tenho o visual do meu gráfico, eu já tenho o meu visual das regiões, eu já tenho o visual da tendência, o que ela está fazendo. Eu já consegui analisar os candles, como estão sendo as negociações. Eu estou olhando o volume, o que está acontecendo, os ticks, o fluxo de entrada no mercado. É que aqui eu tirei o volume, né? Para mostrar para vocês ali. Ou seja, uma análise discricionária. Você vai discriminando o passo a passo da movimentação do preço. Então, para você chegar no preço, você parte de uma causa. Da causa ao preço. Então não é porque o preço chegou aqui e eu tenho uma linhazinha marcada aqui que eu vou entrar vendido. Não é assim. Existe uma discricionariedade. Existe um passo a passo. Existe um passo a passo a ser seguido. Existe uma simetria de movimentos. Fez um movimento que eu conheço, corrigiu um movimento que eu conheço, chegou no meio do canal do movimento que eu conheço, então ele pode corrigir. Vocês entenderam? Começa a ficar claro? Começa a ficar claro? É que nem jogar bola. Que nem jogar bola. É só entrar em campo e alguém falar assim, ali é o quadrado, o retângulo que você tem que chutar para gol. Aí você entra lá e pronto, você sai correndo atrás da bola e chuta. Ou você tem que guardar uma posição, você tem que saber a hora de defender, você tem que saber a hora de atacar, você tem que saber fazer em bloco, você tem que saber os movimentos corretos, técnicos do futebol. Você vai fazer um bolo, você lê a receita do bolo.
É só jogar tudo dentro de uma panela e jogar no forno? Não. Primeiro você tem que jogar um ingrediente, aí você tem que mexer um ingrediente. Numa outra tigela, outra panela, outro prato, sei lá, você põe um outro ingrediente. Aí você movimenta um outro tipo de ingrediente. E por aí vai. Não é simplesmente misturar tudo e jogar dentro do forno. Tem uma questão discricionária, tem um passo a passo. Tem uma visão de fases. Você só dá um outro passo quando você já tem análise bem formada do passo anterior. Então você só vai sair do passo A. Você só sai do passo A para o passo B a hora que o passo A já foi analisado. Você só vai sair do passo B para o passo C no gráfico depois que você já encerrou a análise no passo A, já encerrou a análise no passo B, já encerrou a análise no passo C, então você vai lá para o passo D. No passo D você fala assim, aqui já está me dando a oportunidade de fazer uma entrada, vou correr o meu risco. E aí você faz a entrada. Mas foi necessário você se colocar em análise em vários momentos do gráfico. Não simplesmente porque ele tocou numa linha que você colocou lá. Não. Isso é uma ideia da escola antiga, lá da Ásia, como eu falei aqui no início da aula. Então não é assim que funciona. Você precisa entender que a análise gráfica ela tem que ser discricionária. Cada passo, cada ciclo, cada fase, cada movimento do preço, existe um porquê e existe uma função. Existe um presente do preço, existe o passado do preço e existe o futuro do preço. Se você olhar o passado e entender o presente, você vai conseguir equalizar o que ele vai fazer no futuro. Claro, é 100%? Óbvio que não. Mas existe a possibilidade de você entender o movimento de uma forma muito mais correta que simplesmente tocou na linha e entrou. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa aula, eu espero que você tenha compreendido. Link na descrição, tem aí treinamento fechado, tem um e-book aí sobre livro de análise gráfica. Tem um canal do Telegram para você lá fazer parte para ficar sabendo das nossas lives. Lá eu passo todos os recados, mando o link das aulas aqui do YouTube. Lá no direct do Instagram, se você tiver alguma dúvida, pode tirar a dúvida para mim lá, pode mandar os recados. Eu estou à disposição. Tá bom? Te vejo então numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!